Fala galera, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Os Matemáticos. Pessoal, hoje o tema é função exponencial. Um tema bem atual, você deve estar ouvindo muito falar de crescimento exponencial nessa pandemia atual que nós estamos vivendo. Então, vamos falar um pouquinho desse tema que é bem relevante para a gente entender e estar sempre atualizado dessas notícias. Seguinte, pessoal, a aula de hoje eu vou estabelecer com vocês 4 objetivos. Então eu quero que você entenda na aula de hoje, né? Aí no final da aula dá um checklist aí para ver se você entendeu tudo. Primeiro, aplicação. Em que áreas do conhecimento além da matemática a função exponencial é útil? Segundo, como é que eu defino? Qual é a definição matemática de uma função exponencial? Beleza? Terceiro, como é que eu identifico? Como é que eu bato o olho e falo, opa, isso aqui é função exponencial? O que diferencia a função exponencial das outras funções? E por fim, nós vamos resolver alguns exercícios matemáticos aí, inclusive de vestibular, para você ver como é que eu boto em prática os conhecimentos de função na resolução de situações problema. Vamos nessa? Gente, para começar, já que eu falei desse assunto atual que nós estamos vivendo, dá uma olhadinha nessas manchetes aqui que eu trouxe para você. Ó. Vou colocar todas aqui na tela para a gente fazer um comparativo entre elas. Eu quero que você pense junto comigo no que nós podemos identificar aqui de semelhança entre elas. Ó, né? Para o vídeo não se estender muito, se você quiser pode até pausar aí para você analisar. Seguinte, pessoal, eu acho que vocês provavelmente devem ter pensado assim, ó. Caramba, todas elas falam de um crescimento muito rápido, né? Por exemplo, ó, explode o número de internações, salta de 8 para 12 em uma semana, altas taxas de letalidade. Aqui, ó, velocidade da doença no país. Então, gente, é legal você entender que apesar do professor aqui estar usando o Covid-19 como um pano de fundo para a aula de hoje, é importante que você entenda que esse comportamento que eu acabei de falar, ou seja, um crescimento muito rápido no espaço de tempo muito curto, ele não se aplica só à área da saúde, tá? Poderíamos pensar aqui em economia, juros compostos, por exemplo, se comporta dessa maneira também, é um crescimento rápido. Nós temos aí a área de geografia, quando a gente fala de crescimento populacional, tem um momento do nosso crescimento populacional que a curva é muito acentuada, né? Inclusive especialistas dizem que a produção de alimentos, por exemplo, no mundo não está acompanhando o crescimento populacional. Mas enfim, vou agora voltar para a matemática e a gente vai focar um pouquinho. Seguinte, galera, você deve ter visto aí nessas manchetes que a principal característica da função exponencial deve ser esse tal de crescimento muito rápido. É por aí, galera. Eu só trocaria a palavra crescimento como variação, porque a função exponencial ela não serve só para crescimento muito. Crescimento também é uma característica da função exponencial, desde que ele aconteça muito rápido. Então tá aqui, ó, gente. Qual é a ideia de função exponencial? Principal característica: variação muito alta num espaço de tempo muito curto. Olha aí o exemplo. Esse aqui é o gráfico das últimas semanas do comportamento dos casos oficiais de Covid no Brasil. Perceba, gente, que quem não entende função exponencial, quando olha esse gráfico aqui no início, vai falar, pô, mas está crescendo devagarinho. Então, essa é uma característica, ela é traiçoeira. Ela cresce devagarinho e de repente ela explode, tá vendo? Então, essa daqui, gente, é a principal característica. É uma curva, tá vendo? É uma curva muito acentuada. Beleza, gente? É isso aí, PK, acho que estou entendendo. Para a gente então entender a parte matemática da função exponencial, eu criei aqui uma situação fictícia sobre o tema, para você ter uma ideia aí e a gente poder modelar um pouquinho essa parte matemática da função exponencial. Então imagine aí numa comunidade que o número de indivíduos infectados por Covid-19 dobre a cada dia, beleza? De acordo com essa informação, gente, indique o número de infectados por dia durante os 8 primeiros dias de transmissão, a partir do primeiro indivíduo. Deu para entender? Então, ó, tem um, amanhã tem dois, depois de amanhã eu não tenho três, eu tenho quatro. Depois eu tenho oito e assim sucessivamente.
Para a gente organizar a nossa ideia, eu poderia usar uma tabelinha. Tá vendo? Exatamente o que eu falei. Ó. Primeiro dia, dia 0, 1. Um dia de contaminação, já dobrou. 2. 2, segundo dia de contaminação, 4 e assim sucessivamente. Ou, e aí você vai falar, ah, entendi. Ou eu poderia jogar isso no gráfico. Olha como é que ficaria o gráfico. Tá vendo só? Perceba que lá no oitavo dia eu já tenho, ó, mais de 200, ó, 256. Só para você ter uma ideia, gente, no nono dia já dava 512. No 10º dia nessa comunidade eu já teria mais de 1.000 infectados. E aí você começa a perceber, né? Uma pessoa contaminar a ponto de amanhã eu ter 2 contaminados e depois 4, se você analisar aqui o início do nosso crescimento, ó, não é algo bizarro. Você fala, ah, normal, numa comunidade. É aí que entra o isolamento social. Porque se você não bloqueia essa contaminação antes que você entre nessa curva acentuada, ela vai ficar muito acentuada. Por isso, nós temos aí as restrições sociais, beleza? Bom, muito bem, gente. Feito isso, eu poderia pedir para você, então, modelar isso para mim. Né? Como é que seria uma modelagem matemática? Como é que você descreveria matematicamente, escrevendo uma regra matemática que descreve essa situação? Ela ficaria assim, ó, chamando o dia de x, ó, e o y, o número de infectados, eu não disse que ele dobra a cada dia? Então aqui ficaria 2. Quer ver como é que essa modelagem daria certo? Ó, dia 0, coloca 0 aqui no lugar do x, 2 elevado a 0, 1 infectado. Primeiro dia de infecção, coloca 1 aqui, 2 elevado a 1, 2 infectados e assim por diante. Tá bom? Quando você olha aqui, vou até trazer o gráfico aqui, ó, gente. Lembra do gráfico anterior, da progressão dos casos de Covid no Brasil? Ó? Perceba a curva, ó. Tá vendo? Olha a curva. A minha situação aqui que eu inventei e a situação real do Brasil. Perceba que aparentemente aqui teve um período do Brasil que ficou até mais acentuado, né? Então perceba, galera, que apesar de situações, eu posso te dar situações diferentes, pode ser da economia ou da saúde. A partir do momento que a modelagem da situação é exponencial, todas terão o mesmo estilo de comportamento. Então, independente se for na economia ou na saúde, esse aqui é o comportamento de uma função exponencial. Ou decrescimento, né? Eu estou usando o crescimento como exemplo, mas poderia estar decrescendo também. Beleza? É isso aí, gente. Acho que nós estamos prontos, né? Já matamos nosso primeiro objetivo, que é onde é que eu uso, em que áreas do conhecimento. Agora eu acho que nós estamos prontos para definir. Ó, essa é a definição de função exponencial. Então vamos lá. Função exponencial. Oficialmente, o que é? Primeira característica, galera. O nome exponencial vem de onde está a nossa variável. Perceba que na função exponencial, a variável obrigatoriamente é o expoente. Ele está aqui em cima. Daí o nome exponencial. Então, função exponencial é qualquer função de números reais se relacionando com números reais. Lembre-se, ó, isso está dizendo que o domínio da função é real e o contradomínio também é real. Que obedeça a essa lei de formação, galera. Então, toda função que tiver esse estilo aqui, ó, ela vai ser uma função exponencial. Ou esse, né? Lembra que f de x, ó, f de x e y dá na mesma. Então, esse é o estilo. Bateu o olho, ela tem esse estilo, ela é uma função exponencial. Agora, detalhe, pessoal. O x tem que ser o expoente, mas essa não é a única regrinha. Uma outra regrinha é, tá vendo a base da minha função exponencial, ó? Obrigatoriamente ela tem que ser positiva, tem que ser um número positivo diferente de 1. Então, essa base aqui, ó, na função exponencial, nunca vai ser negativo, nunca vai ser 0 e nunca vai ser 1. Combinado? Então, aqui é a definição de função exponencial. Lembra do nosso terceiro objetivo? Como é que eu bato o olho e falo, opa, estou de frente para uma função exponencial? Então, vamos nessa. Eu quero que você aperte o pause aí um pouquinho e tenta identificar para mim qual ou quais dessas funções aqui, ó, são exponenciais. Trouxe aqui uma colinha. Essa é a definição de função exponencial. E aí a gente já confere. Dá uma pausada aí. Beleza, galera. Agora que você já deve ter tentado fazer sozinho, vamos dar uma conferida? Então vamos lá.
Eu basicamente vou dizer para você identificar a função exponencial, olha duas coisinhas. Primeira, o x está no expoente? Beleza. Agora olha para a base. A base é maior que zero diferente de 1, ó, 8. Ela é maior que zero diferente de 1? Sim, PK. Então, matou a charada. A letra A é uma função exponencial. A letra B, galera, apesar de ser muito parecida com a letra A, mas perceba que ó, o x é o expoente, beleza. Mas olha a base negativa. Portanto, a letra B não é uma função exponencial. A letra C eu coloquei de propósito para você entender. Muitos de vocês devem estar pensando, não é porque aqui está menos 8. Pois é, galera, mas aí é uma questão de quem é que está elevado a x. Ó, o x está no expoente. De quem é esse x? Ele é do 8 ou ele é do menos 8? Perceba que ele é só do 8, porque não tem parênteses. Ó. Aqui o expoente era do menos 8. Aqui ele é só do 8. Esse menos está fora. Então, essa daqui sim, ela é uma função exponencial. Beleza? Essa daqui já fura logo no primeiro teste, né? Ó. O x, a variável, ó, ele não está no expoente, então ela não é uma função exponencial. Na verdade, ela é uma função de segundo grau. Beleza? Essa daqui eu também coloquei de propósito, pessoal. Essa daqui a gente chama ela, ó, tá vendo? Que essa daqui, a letra A, ela tá exatamente nesse estilo, tá vendo? A gente diz que essa daqui é uma função exponencial pura, tá vendo? Ela só tem o a elevado a x, ó, purinha. Essa daqui, pessoal, a gente diz que ela é uma função do tipo exponencial. Porque, olha, o x está no expoente, a base é positiva, mas ela tem esse 3 a mais. Gente, ela é do tipo exponencial, portanto, nós vamos classificá-la como função exponencial. Beleza? Essa daqui é a mesma coisa, ó. Perceba que o x não está sozinho no expoente. Então a gente diz que ela é do tipo exponencial, ela não está pura como a letra A, mas ela obedece às características. A variável está em expoente, a base é positiva, diferente de 1. Então a gente também vai dizer que ela é uma função exponencial. Tranquilo? E agora vamos para a nossa última parte. Como é que eu resolvo exercícios sobre função exponencial, PK? Então vamos nessa. Primeiro vamos começar com exercícios que trabalham a linguagem matemática. Então, por exemplo, ó, aqui eu estou dizendo que o domínio da função é real e o contradomínio real, e o que interessa mesmo está aqui, ó, essa parte. Então vamos nessa, galera. Vamos lá. Letra A. Determine o f de 3. Vou trazer a função para cá, pessoal, e perceba que, olha só o que eu estou dizendo. Muitos alunos falam, mas o que eu tenho que fazer? Ó, perceba que aqui está escrito f de 3 e aqui f de x. Então ele quer que eu coloque o 3 no lugar do x. Olha lá, eu vou fazer isso. Ó, 3 no lugar do x. Aí eu vou resolver 9 elevado a 3. Eu descobri que se o x for 3, o resultado será 729. Em outras palavras, o 3, que é o domínio, tem o 729 como imagem. Muito bem. A próxima. E o f de menos 2? Eu vou fazer a mesma coisa? Vai, galera. Eu coloquei o menos 2 só para a gente fazer uma revisão de expoente negativo. Mas o procedimento é o mesmo. Ó. Coloque o menos 2 no lugar do x. Só que agora você vai ter que se lembrar que quando eu tenho expoente negativo na matemática, ele está pedindo para eu girar a base. Então, eu vou colocar o número 1 aqui, né? O denominador, quando não tem nada, é 1. E como o expoente é negativo, nós vamos inverter a base. Quer ver como é que vai ficar? Olha lá, ó. Eu inverti a base, tá vendo? Isso é regra do expoente negativo, não é regra da matéria nova aqui, tá bom? Aí eu resolvo, 9 ao quadrado é 81. Então, quer dizer que se o x for menos 2, a imagem dele vai ser 1 sobre 81. Tranquilo? Próximo. E se for fração? Eu posso colocar o que eu quiser no lugar do x, professor? Pode. Lembra que o domínio é o x, ó, ele é real. Quem não pode ser negativo é a base, ó, o x pode. E fração também. Então você vai fazer a mesma coisa. Ó. No lugar do x, você vai colocar meio, 1 sobre 2. Aí você me pergunta, como é que eu vou resolver isso? Eu vou fazer uma revisão rápida aqui, gente. Para resolver isso aí, você tem que lembrar de uma propriedade que fala do expoente fracionário. Quando eu tenho expoente fracionário na matemática, eu posso transformar esse expoente fracionário em radical. A regra é a seguinte, ó. Perceba que a base é o que vai para dentro da raiz. Quem está em cima aqui, ó, da fraçãozinha, é o expoente aqui dentro. E quem está embaixo aqui na fraçãozinha é o índice da raiz, tá vendo? Ó?
Então, nós vamos aplicar essa regra aqui. Olha como é que vai ficar, ó. O 2 vem para cá, por isso que ficou raiz quadrada, ó. Quando não aparece aqui é 2. E o 1 veio aqui para dentro, ó. 9 elevado a 1 ficou 9. Portanto, a resposta é 3. Tranquilo? Beleza. Perceba que na letra A, na letra B e na letra C, eu te dei o valor de x e aí foi só substituir para descobrir a imagem. E se eu tivesse invertido a pergunta? E se eu te der a imagem? Olha só o que eu dei agora, gente. Ó. Agora eu quero o x, aqui eu te dei o x. Agora eu quero o x para que a imagem seja 81. O modo de fazer é parecido. Quer ver? Ó, vamos substituir. Ó. Essa é a função, não é? Só que agora eu estou te dizendo que o f de x é o 81. Ó. Eu troquei o f de x por 81, que foi o que ele mandou. Agora eu vou fazer uma troca matemática. Eu vou trocar o 81 por 9 ao quadrado, porque 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Como 9 ao quadrado é igual a 9 elevado a x, qual é a conclusão que você tira sobre esse x e esse 2? Eles são iguais, certo? Então, x igual a 2. Muito bem. Continuando nessa ideia de como é que eu resolvo o exercício, aquele foi exercícios de fixação, né? Direto ao ponto, linguagem matemática. E uma situação problema, como é que ficaria? Ó, eu peguei uma situação problema aqui do Instituto Federal de Pernambuco, né? Fiz uma adaptada para deixar ela mais atual. Então, olha só, gente, olha o que ele diz, ó. No início, eu vou pegar até o marca-texto aqui para a gente ir marcando, e essa fica como dica, os pontos relevantes do texto, fica como dica. Vai sempre marcando nos textos longos as informações relevantes. Então, vamos lá. Imagine que eu sou um aluno e cheguei nessa questão. E assisti a aula do canal Os Matemáticos, então está fresquinho na minha cabeça. No início do ano de 2020, Marcos fez uma análise do crescimento do número de vendas de refrigeradores da sua empresa mês a mês, referente ao ano anterior, 2019. Com essa análise, ele percebeu um padrão matemático e conseguiu descrever a relação. Ah lá, gente, ó. Quando você chega aqui, o seu olhinho já tem que brilhar. Você já tem que falar: opa, olha onde está a variável x, ó. Ela está no expoente, tá vendo, pessoal? O x está no expoente. Se o x está no expoente, olha ele aqui, ó, e a base é positiva, você está de frente para uma função exponencial. Então é um problema de função exponencial. Vamos continuar lendo. Onde V representa a quantidade de refrigeradores. Beleza. Volta aqui a minha marca-texto. E o mês em que eu vendi esses refrigeradores. Então, por exemplo, o mês 1 é janeiro, o mês 2 é fevereiro, até chegar no mês 12, que é dezembro. Tudo bem, gente? Então, olha a pergunta dele. Qual foi o total de refrigeradores vendidos no segundo trimestre? Lembrando que segundo trimestre é o mês 4, que é abril, concorda? Opa, deixa eu pegar minha caneta aqui rapidinho. Abril é mês 4, porque lembra que ele está chamando os meses de número, ó. Maio é o mês 5 e junho é o mês 6. Entenderam o exercício, galera? Então é assim, ó, para descobrir o número de refrigeradores que eu vendi, é só colocar aqui no lugar do X qual é o mês que eu quero saber. Se eu quiser saber do mês 6, eu boto 6 aqui. Então vamos começar a brincadeira. Vamos começar no mês de abril. Abril é x igual a 4. Então o que o professor vai fazer? Colocar o 4 lá no lugar do x, tá vendo? Ó? Perceba que essa função que eu estou pegando aqui, ó, é essa aqui que estava no texto. Só que agora eu coloquei o 4 no lugar do x e descobri que em abril foram vendidos 22 refrigeradores. Agora maio. Maio é mês 5, então bota 5 no lugar do x. Ó. Nós vamos descobrir os refrigeradores vendidos no mês 5. Tá aqui, ó. Coloquei 5 lá no lugar do x. Ó. 2 elevado a 5 é 32, depois eu somei. Não pode somar antes, hein, gente? Primeiro faça a potência. 38 refrigeradores em maio. Em junho, vou fazer a mesma coisa, colocando 6 no lugar do X. Vou descobrir que em junho foram vendidos 70 refrigeradores. Então, a resposta do exercício será, no segundo trimestre, 22 em abril, mais 38 em maio, mais 70 em junho, ao todo 130 refrigeradores. Tudo bem, galera? Espero ter ajudado vocês.
Acompanhe a próxima videoaula minha, que eu vou falar um pouquinho sobre construção de gráficos e análise de gráficos, além de classificação de função. Quando é que a função é crescente e decrescente. Beijo e até o próximo vídeo.